Alto do Letreiro, aqui no território da Pousada Mirante. Nós vamos apresentar um documentário para vocês sobre o Muro de Pedras. Vejam só esta construção que resiste ao tempo. Um dos objetivos dos muros eram separar as terras, assim como eu estou de cá e o Jefferson do outro lado, eles separavam também as propriedades rurais, além de separar também as criações de gado, várias outras atividades que eu vou falar agora com o Jefferson, que é o proprietário da Pousada Mirante, e vai nos contar mais detalhes sobre essas construções fantásticas que resistem ao tempo. E por aqui nós observamos a força e a coragem de muitos homens que trabalharam para erguer esses muros, colocando as pedras em cada lugar para ficar dessa forma aqui. Jefferson, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo certinho? Tudo certo. Como é que está a pousada? Conta pra gente. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. E o clima? O clima é excelente, né? Olha que maravilha, né? Um ventinho legal, né? Pessoal, aqui é o Cerradão Mineiro, né? Tô vendo aqui os arbustos tortuosos. A área é um cerrado de vegetação rupestre, né? Uhum. Jefferson, eu sei que são muitas histórias para contar aqui hoje, mas esse documentário, pessoal, vai mostrar especificamente essa construção antiga que é o Muro de Pedras. Vejam só. E o Jefferson, ele sabe muito a respeito dessas construções. Primeiro, Jefferson, eu queria que você contasse para nós, voltando ao tempo aí, tudo que você tem conhecimento sobre a formação desses muros de pedras. Vamos voltar no tempo agora para a gente contar para o pessoal de casa. Emerson, esse muro aqui, eles faziam o pessoal antigo, né, de 1870, 1860, aí como eles não tinha como trazer o material para fazer cerca de arame liso, essas coisas, entendeu? Então eles optavam fazer esses muros de pedra, era para vedar o gado, né, e também para dividir as propriedades, né, de um lado de um vizinho, de outro, né? E aí eles faziam lá em uma distância longa, né? Esse aqui, por exemplo, ele deve ter na faixa de uns 3 a 4 quilômetros, né? Esse aqui? 3 a 4 quilômetros? 3 a 4 quilômetros, Ele não é contínuo, né? Eles vão ir fazendo, aí tem uma muralha de pedra, aí encaixa o muro, aí do outro lado continua o muro de novo, né? Uhum. E estima-se há quantos anos foi feito isso aqui? Assim, o passado da minha família, que eles contavam, frequentavam essa região aqui, eu calculo mais ou menos na faixa de uns 140 anos, 150, né? Voltando ao tempo aí. Época dos escravos. Época dos escravos, né? 1870, 1860, por aí, entendeu? Uhum. Porque eu tenho tios que nasceram em 1902, 1908, e aí eles já davam conta de que isso aí já existia há muito tempo, né? Uhum. E pela sua observação, ele dividia propriedades rurais também. Sim, também. E separava o gado também. Para separar, para vedar, para o gado não passar para outras propriedades, né? Na época o gado era pecuária de corte, pecuária leiteira. Criava bezerro, né? Leite, tirava leite, né? Jefferson, olhando aqui esse muro, uma curiosidade importante para passar para o pessoal de casa, vejam só o tamanho dessas pedras, pessoal. Tem pedra aqui que pesa, digamos, em mais de 100 quilos e colocada no lugar com muita força e técnica. Não é fácil para hoje a gente olhar para essa construção, imaginar um tempo que eles não tinham nada de modernidade, de mecanização para fazer isso aqui, né? Não, isso aqui era um trabalho manual, né? Braçal, pegava duas pessoas ou três. Aqui, por exemplo, tem uns 5 quilos, ó. Agora imagina quanto pesa essas de baixo aqui. Tem pedra aí que pesa 50 quilos, 40, até 100 quilos, 60, vamos dizer. Né? Tem umas que pesam até 80 quilos, né? E elas são empilhadas certinho? Certinho, elas são ultrapassadas, né? Para que quando venta, e o vento não derruba, né? Outra coisa também, pera aí, gente. Elas são entrelaçadas de maneira que pode ventar muito. Pode ventar, você pode até subir em cima que não cai. Que não vai cair. Elas resistiram ao tempo, né? E outra coisa também que eles usavam muito fazer esse tipo de muro aqui é porque na época isso aqui pegava fogo, né? Eles fazia queimada, né? E aí o fogo, as pedras não queimam, né? Então
permanecia, né? Uhum. E você preserva esse patrimônio cultural na sua pousada, Jefferson? Sim, nós preservamos. Temos, que é uma coisa cultural, né? É uma coisa muito antigo, né? Uhum. É como uma escultura a céu aberta para durar séculos, né? Dura bastante isso. Porque isso aqui agora fica na memória. Eu tenho certeza que as pessoas de hoje em dia, ao visitar aqui a pousada e conhecer o Muro de Pedras, ficam encantadas, né? Fica assim. É uma coisa assim que chama atenção, né? É porque na época não tinha assim a tecnologia, né? Não tinha meios, né? Para trazer esse material para fazer aqui. Então tinha que colher ele do lado mesmo aqui, né? E vai juntando as pedras e fazendo o muro. Aqui é território de São João Batista do Glória? Está no município de São João Batista do Glória, né? E quem visita a pousada, você dá acesso a esse local também? A gente orienta para eles visitar, traz os turistas aqui para eles dar uma olhada. Mas uma dica importante para quem vem aqui é observar, tirar fotos, levar boas memórias, mas cuidar, né? Tem que cuidar, não tirar as pedras do lugar, né? Deixa aqui, ó. Né? Se tiver alguma caída, é bom voltar ela de novo, né? Já aconteceu de você fazer isso às vezes? Tem uns pedaços que de vez em quando cai e a gente tem que retocar. Ele falou para mim que se subir em cima delas não tem perigo. Sobe aqui então, ô Jefferson, vou mostrar ele em cima da pedra. Sobe aí pra gente ver então. Vou passar do outro lado aqui. Aí, gente, mostra o Jefferson. As pedras são ultrapassadas uma na outra, né? E aí não tem perigo, entendeu? Ô Jefferson, agora nós vamos fazer um desafio. Nós vamos percorrer esse muro de pedras para a gente mostrar alguns pontos estratégicos na construção, onde observamos a dificuldade que esse pessoal teve no passado para fazer isso. Vamos lá? Vamos sim. Durante muito tempo existiu esse comércio muito grande ali na Serra da Canastra. E aí eu acredito que esses currais de pedra que a gente tem lá, eles foram construídos basicamente para o manuseio desse gado. Porque o que acontece? O gado solto ele não engorda. Então eu preciso prender o gado para ele comer praticamente preso, para que ele gaste o menos energia possível, para que ele engorde o máximo possível, para que depois eu possa levar esse gado por via terrestre para o lugar de destino. Então eu imagino que esses currais foram construídos para essa destinação. Foram construídos por escravos? É o que eu te falei. E sobre a engenharia, o que você observa? Aquela engenharia ali, ela é uma engenharia muito antiga, né? Você vai ver aquela mesma engenharia de curral de pedra em vários lugares do mundo. Ela é descendente dos povos antigos. Você vai achar aquilo ali Egito, você vai achar aquilo ali em Roma, você vai achar aquilo ali possivelmente na Grécia, você vai achar isso, né? Existe até uma coisa muito complicada de se explicar, mas você acha isso inclusive entre incas, maias e astecas, né? Então assim, quando eu falo difícil de explicar, porque você vai achar essa mesma engenharia no Egito, em Roma, na Grécia, entre os maias, incas e astecas. Então você vai achar essa engenharia praticamente em quase todos os povos da antiguidade e a gente herdou esse conhecimento, né? Já existia argamassa no século XIX. Já existiam casas feitas de adobe, e adobe é extremamente resistente. Mas ainda existia também o conhecimento do muro de empilhação de pedra, que é extremamente resistente, tanto que esses muros estão aqui até hoje. Ela é travada assim, ó. Agora essa aqui, por favor. Você está querendo me judiar, né? Não, eu tô guardando essa aqui, ó. Nós dois vamos conseguir essa aqui ou não? Pera aí, deixa eu levantar ela aqui, pera aí. Não, pera aí. Não precisa fazer... Não é brincadeira não, gente. Força. Não é possível você colocar ela toda lá. Agora pega aqui e não põe lá. Agora, pessoal, vou dar exemplo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu enfiar a mão aqui. Vai. Solta. Que isso? Uns 100 quilos, uns 80 quilos, Jefferson?
até uns 60, menos 70. Você sabe que tipo é essa pedra? A natureza dela é quartzito. Quartzito. Nossa, depois eu quero o Júlio também colocando uma pedra aqui, viu? Pessoal, isso que ele fez aqui, ele está colocando a pedra de volta do muro porque ela caiu, possivelmente devido ao tempo mesmo, né, Jefferson? Deve ser algum animal que pulou aqui e derrubou. Que animal que pula aqui mais comum? Tem uns cavalos, burro. Ô Jefferson, estou vendo aqui essas pedras em prateleira. São essas pedras que eles usavam para fazer um muro, certo? Isso, O exatamente. que é uma curiosidade que você falou sobre elas mesmo? É que aqui, aprofundando aqui, que tem jazida da pedra mineira, né? Que é a que usa na borda de piscina, fazer ladrilho, né? Uhum. Aí eles tiram em camada, né? Pessoal, ela dá em camada, né? Olha aqui. Só que essa não é a pedra ainda, a pedra mineira boa, né? A mineira boa está mais profundo. Uhum. Jefferson, uma curiosidade, olha essa planta, o cacto em cima da pedra? Isso, ela brotou em cima da pedra. Surgiu uma areinha entre as pedras, ó, e ele criou raiz, ó, e cresceu, ó, tá vendo? Essa é a beleza da natureza. Que plantas você observa aqui no Cerrado que são típicas? O cacto tá aí, né? Tem o cacto. Essa você conhece, essa aqui? Essa planta a gente chamava de esquentaço, entendeu? Agora tem essas outras assim, Tem canela de ema, né? Entendeu? Tem canela de ema. Aqui por perto. Aí tem uma aqui, ó. Arnica. Essa arnica. Mostra pro pessoal de casa o que é a arnica do Cerrado. Essa planta aqui, ó. Olha aqui. E ela é uma planta medicinal, não é isso? Isso é medicinal, né? Isso faz e... Olha. Tem um cheiro. Você tira esse pedaço dela aqui e curte no álcool. Aí você machuca, você passa, entendeu? E tem o pessoal também que toma ela para limpar o estômago, essas coisas. Antigamente era muito utilizado, né? Utilizado. Na medicina tradicional, né? Hoje se faz até pomada de arnica também. Tá? E aqui tem uma... tem lavoura enorme aí. Olha aí. E esse arbusto aqui, ó, tortuoso? Essa é uma árvore típica do Cerrado, né? A gente chama ela de boizinho. Boizinho? Essa aí, assim, a vida útil dela é pouco tempo. Mesmo? 2 anos, 3 anos. Aí ela não cria raiz, né? Aí o vento derruba e ela seca, né? Aí o fogo aqui, quando queima, limpa. Entendi. Limpa e ela brota de novo. Pessoal, mais uma curiosidade aqui, ó. Um cupim, alimento para o tamanduá-bandeira, Jefferson. Isso, Aqui a gente vê que ele visitou aqui, ó. Ele com as unhas, né? Ele cava aqui, acha o cupinho e aí com a língua ele passa a língua e vai comendo. Isso aqui ele passou aqui? Com a pata, né? Ele mete aqui assim, ó, do lado de cá, ó, tá vendo? Não deixou nenhuma, hein? Olha aí. Ficou. As pedras foram empilhadas uma a uma com as próprias mãos, sem cimento, sem ferramenta moderna. Vejam só esse trecho aqui do muro de pedras para vocês verem. E tem uma planta curiosa aqui perto. Qual que é? Essa aqui é a sempre viva, né? A gente chama ela aqui de copo de leite do Cerrado. Ela é nativa do Cerrado. É uma planta nativa do Cerrado. É sempre viva. E nesse aqui ponto... ela tem bastante aqui do lado de cá. Ah, então é uma lavoura de arnica. De arnica, olha só. Jefferson, uma curiosidade. A questão de aves do Cerrado. O que é comum vir por aqui? Aves. Siriema, a gente já visto bastante a siriema, tem o caracará, né? O gavião, caracará. Esse é famoso. A coruja buraqueira? Tem também, coruja buraqueira. Uhum. Tem o papagaio, né? Tem também. Uhum. A gente vê de vez em quando, mas tem o papagaio, as maritacas, né? E répteis, o que tem? Tem o tatu, né? Tatu, tem... Tatu canastra? Tatu canastra, tem
Lagarto. Uhum. E Tem cobras também. Cobra também. Qual que é comum aqui? O cascavel, né? A jararaca. Uhum. E tem também anfíbios, né? Tem também. Tem sapo, tem outros animais também. Agora, nesse ponto que estamos aqui, gente, olha lá. A gente observa a cidade de Passos lá no fundo. Estou vendo o Rio Grande. Fala pra gente dessa visão esplêndida, Jefferson. Aqui não desse ponto aqui nós estamos avistando Passos, né? É Itaú lá naqueles morros lá, ó. É Itaú. A fábrica ali a ponte do Rio Grande. Qual fábrica? A fábrica da Heineken. É mesmo. Entendeu? E essa região de Passos que a gente está avistando é mais ali pro lado da Atenas, né? A Faculdade de Atenas. Uhum. Mas a gente avista aqui 7 cidades, né? Aqui no alto da Pousada Mirante? São Sebastião do Paraíso, Itaú, Passos, Alpinópolis, São José da Barra, Cachoeira da Laje, Bom Jesus dos Campos. Olha, outra curiosidade do Cerrado aqui, os insetos. Eu estou vendo abelhas aqui, ó. Tá voando aqui já, ó. Tem uma em mim, ó. Mas essa não morde, não pica, né? Não pica. Tem muitas abelhas por aqui também? Tem bastante, tem. No reino de insetos também é muito rico o Cerrado, né? Cerrado, né? Porque as flores, né? Pega as flores para poder... E essa aí, vamos fazer um comentário aqui, Jefferson. As abelhas temos que preservar. Também. Não é? É um dos maiores agentes polinizadores. Isso, ela faz um equilíbrio do meio ambiente também, né? Uhum. Os pássaros também colhem as sementes, né? Vai e joga em outro local para povoar. Pessoal, agora nós vamos seguir o trecho aqui, ó, percorrendo aqui o Muro de Pedras, só que nós vamos dar uma volta do outro lado para mostrar outra parte dele para vocês. Lembrando que a dimensão dele aqui, Jefferson, explica pra gente aí. Essa parte aqui dá mais ou menos uns 3,5 km. Uhum. Pegando lá de baixo aqui, seguindo até no final lá. Bora continuar então? Isso. Pode vir. E a nossa expedição continua, conhecendo o Muro de Pedras aqui no território da Pousada Mirante. Jefferson, meu amigo, tudo certinho? Faz um tchau aí a galera dentro aqui, ó, da caminhonete. Pessoal, nós vamos seguir agora do outro lado para a gente conhecer a outra parte do Muro de Pedras. Agora me fala um detalhe, Jefferson. Eu estou impressionado com essa visão aqui. Mostra aqui. Seja sincero. Isso aqui a gente chama de chapadão, né? Chapadão do Alto do Letreiro. Essa serra do lado aí chama Serra do Quilombo. É coisa de cinema? Gente, parece aqueles pântanos dos Estados Unidos. Olha só essa imagem, é surreal, né? Pessoal, vejam esse local que estamos agora, um mirante indescritível. Vejam essa visão. O Jefferson está aproveitando aqui a oportunidade e vendo lugares incríveis no binóculo. Ô Jefferson, o que você está vendo aí? Conta pra gente. São Sebastião do Paraíso, Passos, Alpinópolis e São José da Barra. Avista tudo aqui, né? Avista tudo. Como é que chama esse ponto aqui? É Morro do Mirante. Pessoal, durante essa entrevista é comum esse som do vento, né, Jefferson? Porque está ventando muito hoje no dia da produção e é comum ventar muito também nos pontos mais altos da serra, né? Isso, aqui nós estamos mais ou menos aproximadamente 1.200 metros de altitude. Como é que você define esse visual aqui, Jefferson? É
uma vista de bilhões, né? Tem vista de milhões. Essa é de bilhões. Essa é de bilhões. E tá pertinho da Pousada Mirante. Isso, está a 4 km da Pousada Mirante. Pessoal, todo esse passeio aqui na Pousada Mirante, no documentário mostramos em especial o Muro de Pedras e aproveitamos e mostramos alguns destaques aqui também no território da Pousada. Bora lá! Aí, gente, a turma toda está aqui no veículo e agora nós vamos mostrar uma pedreira também. Qual que é a curiosidade lá, Jefferson? Era uma extração de pedra mineira, né? Agora virou uma lagoa. A gente chama Lagoa da Pedreira, do Mirante. Jefferson, o que você poderia falar para a gente sobre tudo isso aqui para a humanidade? É um local que deve ser preservado, né? Para o pessoal conhecer como é que eram as coisas antigas, né? Esse chapadão, né? Essas fendas. E essa parte aqui, segundo os estudiosos, já foi fundo de mar, né? Segundo estudiosos, por aqui já foi fundo de mar? Fundo de mar. E para formar o quartzito, tinha que ter areia e água, né? Então essa serra, por exemplo, é tudo de pedra, né? Pessoal, então tem uma lógica ter sido fundo de mar. Vou fazer um tour aqui na imagem para vocês verem, ó, de onde nós estamos. E essa imagem extraordinária. Olha isso tudo. Lindo demais. E o nosso tour continua. Bora lá, a expedição não parou. Vamos lá. Jefferson, faz os sons aí, vai. Ô! Alô! Alô, Jefferson. Alô! Gente, aqui é impressionante o eco que faz aqui, Jefferson. Como é que é essa área aqui, Jefferson? Conta aí pra gente. Aqui era uma extração de pedra mineira, né? E aí foi desativada e a água entrou por baixo aqui e mantém. Aí tem umas minas aqui, né? Vai mantendo ela. É muito fundo aqui? Lá pra frente dá mais ou menos 2 metros. Aí, gente, mais um pedacinho desse lugar encantado aqui para vocês conferirem nesse documentário. Bom demais. Reparem como ele acompanha o relevo da terra, subindo montanha, descendo. Jefferson, e esse ponto aqui? Esse aqui é o ponto leste, né, da Pousada Mirante. É a divisa que foi feito esse muro, né? Ele vai até naquela grota lá embaixo, lá, ó. Ele começa lá e vem subindo e vai contornando aqui e vai desaguar lá no outro córrego, lá no córrego da Garrida. E por ser íngreme aqui, imagina o trabalho que deu para o pessoal na época. Muito, né? Muito trabalho. Jefferson, foram os escravos que fizeram isso? Olha, segundo as informações, houve a mão de escravo, pelo menos na maioria, sim. E é impressionante observar tudo isso e imaginar que não usaram nada de máquinas, apenas o trabalho humano, né? A força humana. A força humana, até porque aqui é impossível trazer uma máquina aqui, né? Não tem como, né? Ser manual, aqui é muito íngreme, né? Tá acima de 45 graus, então é o máximo que poderia vir até a cavalo, né? Uma certa distância, mas esse material aqui ele foi coletado tudo do lado aqui, tudo do lado e feito o muro, entendeu? Você sabe alguma história dos ancestrais que fala sobre esses muros aqui, ou das divisas de terra antigamente, uma história da região aqui, para compartilhar com a gente? A história que eles contavam é que esses muros eram feitos para fazer a divisa da propriedade
E também para evitar que o gado se adentrasse na propriedade alheia, do próprio vizinho, né? Vizinho. Você me contou sobre a questão das divisas de terras hoje. Modernizou tudo, né? Sim, hoje está Se antigamente era assim, e hoje? Hoje existe o sistema, né, de georreferencial. Tem até um indicador aqui, não tem? Tem. Já foi feita a medição. Aqui, gente, ó. E hoje é feito via satélite, né? Via satélite faz a medição. Aqui, ó. Via satélite. Aí a gente fizemos toda a medição, passamos aqui com os GPS, fizemos a medição e fomos colocando os marcos. Uhum. Entendeu? Então hoje a propriedade ela está toda mapeada através do georreferencial, que é um sistema controlado pelo INCRA, que é o mais moderno, né? O que é usado hoje. Pessoal, aqui é Cerrado Mineiro, mas nós temos ali Mata Atlântica lá no fundo também, né, Jefferson? Isso, é. Olha esses mananciais. Aqui, ó, o que a gente avista aqui? Conta pra gente aí. Lá no fundo lá tem um ribeirão grande. Lá no fundo lá você tem uma cachoeira ali, a cachoeira chama Cachoeira Maria Augusta. E do ribeirão do lado de lá já é o município de Delfinópolis, de Cá São João Batista do Glória. É uma divisão de município, entendeu? A divisa ali naquele meio ali, né? E essa região toda aí é a matinha que eles falam, né? Uhum. Já está dentro do município de Delfinópolis. Jefferson, Tá virando uma cidade, né? Pra você olhar. Então, olha quantas casas, né? Tem pousadas ali também, né? Olha lá, do outro lado também, olha para você ver, ó. Muitas casas. Aqui lá é uma pousada também, é Vale do Céu. Vale do Céu, naquele lugar, Isso, né? Ali é outra também. E você acha que hoje a região da Serra da Canastra, ela está muito impulsionada pelo turismo, pelas pousadas e demais infraestruturas voltadas para o turismo? Sim, todo o crescimento é voltado para o turismo. Hospedagem, visitação às cachoeiras, né? E aqui nesse caso, qual que é a importância que você vê nesse turismo histórico e cultural, preservação desse muro de pedras, do seu ponto de vista, qual que é a importância principal? Tem a mesma importância do turismo ecológico, entendeu? Do turismo visitar as cachoeiras. Eu vejo a equiparação, entendeu? Uhum. Então quem vem aqui na Pousada Mirante vai também ouvir boas histórias sobre os nossos antepassados, né, Jefferson? Não só ouvir, mas também presenciar, né? Presenciar de perto, ó. Querendo, né? Tiver vontade de aqui você tem o privilégio de vir aqui, gente. Entendeu? Vocês podem vir aqui nesse local para ver de perto o muro de pedras, né? O pessoal da Pousada Mirante traz vocês aqui e, como eu disse, o Jefferson tem muito conhecimento sobre a região, conhece tudo por aqui. Ele vai passar muitas dicas para vocês sobre como que viveu as civilizações antigas aqui, né, Jefferson? O trabalho, assim, o marco que eles deixaram, né? Pessoal, e aqui nessa região é cheio de tesouros históricos. Aqui também próximo à propriedade do Jefferson, da Pousada Mirante, tem também um sítio arqueológico que já é tombado pelo município, não é, Jefferson? Isso, com patrimônio histórico. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. O letreiro ele é uma inscrição rupestre e hoje está protegido, foi tombado pelo município né, para preservar e para o pessoal ter condições de visitar. E lá no começo da serra, passando pelo letreiro, os turistas já vêm fazendo o ecoturismo, entendeu? Já vêm apreciando a natureza, as serras, né? Pessoal, então nós vamos seguir com vocês mostrando mais alguns pontos aqui do Muro de Pedras, que é um programa especial para mostrar para vocês em detalhes vários pontos dessa construção magnífica deixada aí pelos nossos ancestrais. Bora lá! Vamos lá. Agora, algo interessante, aqui nesse ponto o muro termina, mas em frente tem um bloco de pedras. Por que, Jefferson? Porque ele segue, o muro segue, tá vendo? Aqui tem uma divisa natural aqui, ó. Ele usou essa divisa natural como a divisão da propriedade, aí continua aqui embaixo, e aí ele termina aqui. Aí eles usaram essa montanha de pedra como um muro natural, entendeu? Aproveita. Do outro lado o muro continua. Entendeu? Aí ele continua do outro lado? Do outro lado. Por quê? Porque aqui o gado poderia atravessar.
Mas ali em cima o gado não atravessa, entendeu? Então, Jefferson, uma curiosidade. O gado criado aqui nessa região é também um dos fatores para produzir o famoso queijo canastra, né? Sim. Que envolve a pastagem, o clima, tudo isso. Isso, exatamente, entendeu? É a pastagem ideal para o queijo canastra. É essa aqui. É. E agora sobre a vegetação aqui, o que a gente observa mais aqui agora? Aqui é uma vegetação assim mais densa, né? Densa e tem muitas árvores aqui que são árvores invasoras, né? Tipo essa que você está com a mão aí, ó, tipo uma árvore invasora. Ela não é própria do cerrado. Essa aqui? É. Pessoal, essa aqui não é uma árvore, Do cerrado. é uma vegetação típica do cerrado. Ela é uma invasora. É uma invasora. Mas como é que ela começou a... Deve ser com semente de passarinho, né? Que deve ter pegado em outro lugar, vai sameando e ela vai alastrando, né? O próprio vento também. Ela começou a crescer aqui na região devido a esses pontos, então. E ela está alastrando bastante, né? Mas só que é nos pontos muito íngremes, fica difícil de combater isso aí, entendeu? E o nosso tour continua. A expedição no Muro de Pedras da Pousada Mirante segue em frente. Um dia alguém na história colocou a última pedra nesse muro. Não sabemos quem, mas foram escravos, pessoas que deixaram aqui o seu legado, não é, Jefferson? Exatamente, entendeu? Os nossos antepassados, né? Quem é o autor, o artista desse palco aqui, são esses antepassados que lutaram muito, bravamente, num tempo em que não havia tecnologia, não havia tanta informação como hoje, não é, Jefferson? Eles utilizavam os meios que poderiam ser usados na época, né? É igual, tipo assim, o carro de boi, né? Você tinha que fazer o carro de boi, fazer a coisa. Na época do fogo também, você fazia o fogo na pedra, né? É uma engenharia. Entendeu? Cada civilização tem a sua... Deixa a sua marca. Deixa a sua marca, entendeu? Agora hoje está tudo mais tecnológico, né? Mais moderno, entendeu? Agora sobre as pedras, para a gente concluir aqui, Jefferson, você percebeu que essa aqui eles colocaram ela de uma posição diferente, né? Olha aqui. Porque essa aqui é uma pedra muito pesada, entendeu? Talvez eles não deram conta de levantar ela, então colocaram ela de pé e ela própria já fez uma parte do muro. Porque essa pedra aqui pesa uns 400 quilos. Essa aqui, né? Uns 400 quilos ou mais. Agora, quantos milhares de pedras tem num muro desse? É difícil até de falar, né? Muitos milhões de pedras. Muito interessante. Jefferson, qual que é a mensagem? O interessante é que elas permanecem, né? Permanecem no tempo. Por que você vê que elas não sai da posição delas, não cai, fica intacta? Porque as pedras são pesadas, né? E da forma que elas são encaixadas, elas fica difícil dela cair, né? Só se você pegar e derrubar, né? Porque o vento não tem força de derrubar. Pessoal, aqui nesse local, seguindo o muro de pedras, ele vai continuar, né, Jefferson? Vai continuar. Ele vai terminar onde, essa parte aqui? Vai terminar quase 2 km daqui, lá embaixo. Lá tem uma cachoeira, um córrego Garrida, e termina lá. Ô Jefferson, marcas dos nossos antepassados aqui na região, das civilizações passadas, falando em termo arqueológico, o Muro de Pedras, sem dúvida, é uma das grandes proezas. O Muro de Pedra, tem lá pro lado da Serra da Canastra. Tem um curral de pedras. Curral de pedra lá em São Roque. O que era usado o curral de pedras? O curral de pedra era usado para poder cercar o gado, né? Embarcar, contar o gado, dar o saldo. É como se fosse um curral hoje, né? O nosso hoje é de madeira, ou é de alambrado e tal, né? O deles na época era feito de pedra. Tem outros vestígios arqueológicos aqui na região também? Sem ser o Muro de Pedras, no caso, o letreiro, né? Tem a inscrição rupestre. Inscrições rupestres. E tem algumas peças também que eles encontraram aqui, né? Mas lá na prefeitura do São João Batista do Groy tem algumas peças que foram encontradas e está depositado lá. E que tipo de peças? É umas peças que, eu não cheguei a ver pessoalmente, né? Mas fala que é uma moldura, umas coisas assim que existiam na época.
Então, essa região, mesmo no passado como hoje, continua sendo muito importante aqui para a Serra da Canastra e para o nosso Brasil, para as nossas riquezas que o nosso país tem, né, Jefferson? Exatamente, você tem que observar o seguinte, que mesmo num lugar como esse aqui, um lugar ermo, entendeu? Existiu a civilização e ela deixou sua marca, entendeu? Então não é porque é difícil o acesso, é difícil a localização e tal, é que o ser humano não deixa de fazer sua exploração, entendeu? Vou aproveitar esse momento agora para agradecer muito o Jefferson, que nos acompanhou o dia todo hoje nesse trabalho que seria mostrar em detalhes para vocês o Muro de Pedras, que é aqui no território da Pousada Mirante. Parabéns para você, Jefferson, pelo seu conhecimento, sua sabedoria, e os internautas, né? O pessoal agradece, eu tenho certeza que quem assistir vai gostar muito. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para quem gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de saber um pouco mais sobre arqueologia aqui da região, sobre esses detalhes históricos. Qual que seria a sua mensagem? A minha mensagem é que esse vídeo tem uma abrangência grande, entendeu? Que o pessoal possa assistir e vir conhecer, entendeu? E ajudar e fazer uma colaboração para que isso seja mantido, né? Seja como um acervo da cultura, né? Sim, nós queremos então convidar você de casa. Vamos deixar contatos aqui, Jefferson, para o pessoal. Pousada Mirante no Instagram, é só colocar lá, né? Digita @Pousada Mirante. Isso, Pousada Mirante MG. Pousada Mirante MG, para você localizar. E o telefone de contato? É 35 99 942 2914. Para esse tipo de passeio aqui, histórico, no caso, na propriedade, é necessário agendar também? É preciso agendar para a gente ter uma disponibilidade, né, para estar acompanhando o pessoal. No caso aqui nesse Muro de Pedras, né? Muro de Pedras. Nós ficamos o dia todo conhecendo o pessoal, demoramos muito, mas conhecemos muito e estamos passando aí um pouco do que a gente viveu aqui ao lado do Jefferson para vocês, né? De uma forma bem espontânea, descontraída, no cotidiano. Pode falar, Jefferson? Isso, Então, a gente tem a gente está à disposição, né? O pessoal pode ligar. E também tem outra forma de acessar aqui também, que seria o Google Maps, né? No Google Maps você coloca Pousada Mirante, aí ele te traz você aqui, tem a localização e tal. Ah, pelo Google Maps? Pelo Google Maps. Já vem direto aqui Já também? vem direto também. E só resumindo aqui, o que a Pousada Mirante oferece para todo o pessoal? Hospedagens? Hospedagem, refeição, entendeu? E o lazer tem piscina, tem as cachoeiras, entendeu? Tem cavalo para andar. Tem muitos animais aqui, né? Muitos animais. E tem as partes históricas também, né? E o turismo histórico, que é um dos privilégios, né? Um dos destaques da Pousada Mirante. E tem muitas cachoeiras, né, Jefferson? Tem. São quantas na propriedade? São duas cachoeiras. É a da Garrida? A Garrida e a Cachoeira do Beco, e tem as piscinas também. E no caso, donos de excursões, excursionistas, pessoal de todo o Brasil, entre em contato com o Jefferson, façam a sua excursão, venham com a sua família, venham curtir um bom lazer e venham também saber um pouco mais aqui sobre os dados históricos da região. Não deixem de visitar, de vir conhecer de perto esse Muro de Pedras, que é impressionante, né, Jefferson? Conheceu a parte do próprio Cerrado, né, que é diferente de, claro, o Cerradão Mineiro, de outras regiões, né? Sim. E conhecer a vegetação, né? O verde do Cerrado, né? Isso. O céu agora não está azul, mas ó, tá nublado, né? A gente está filmando aqui, tá chovendo, olha no fundão lá a chuvinha, ó. Tá uma chuvinha vindo em nossa direção, nós estamos retornando agora para a Pousada Mirante. Agradecer ao Jefferson, que nos acompanhou o dia todo, e você que nos acompanha em casa, compartilhe, marque seus amigos, entre em contato com a Pousada Mirante para você também conhecer tudo isso que está aqui à sua disposição. Hoje nós temos o prazer de conhecer essas riquezas, né, que os antepassados, que os nossos ancestrais deixaram aqui. Jefferson, fecha mandando um abraço para quem você desejar. Agora tem que mandar. O meu abraço é para todos que vai ouvir o vídeo, entendeu? E que nós estamos de braços abertos para acolher isso aqui. Vamos terminar o vídeo de braços abertos para acolher todos vocês aqui na Pousada Mirante, nesse lugar magnífico que é a gigantesca Serra da Canastra. Sejam todos bem-vindos, né, Jefferson? Sejam bem-vindos. A Pousada Mirante. Pousada Mirante está à disposição. A gente se encontra muito em breve. Até o nosso próximo encontro, né, Jefferson? Exatamente.
Matheus, muito obrigado por participar deste documentário retratando um histórico da região da Serra da Canastra, que é falar sobre essas construções, os muros de pedras, da pousada Mirante, especificamente o vídeo. Primeiro, vamos levantar um pouco, vamos voltar no tempo, né, nas eras, para falar um pouquinho do que acontecia quando foi construído esses muros. A gente não tem como especificar muito bem como era esse tempo, nem quando foi feito esses muros. A gente sabe que é muro centenário, que eles têm possivelmente muito mais de 100 anos, mas a gente não tem muito como especificar a datação correta. A nossa região ela vai passar por várias situações no Brasil colônia. Então a gente vai ter quais situações mais pungentes? A gente vai ter, por exemplo, a descoberta de ouro na região mineradora. Nós não estamos na região mineradora. A gente até teve alguns casos de faiscagem aqui em alguns rios nossos. A gente teve alguns grupos de bandeira que vieram até aqui em busca de ouro, mas não encontraram ouro. Bom, como não se encontrou ouro na região, e o caminho já estava aberto para cá, essa região foi tomada por quem? Negros forros, negros fugidos e homens brancos pobres, que eram as figuras marginalizadas numa sociedade mineira que não se tinha lugares para esses homens, né? Se você tinha lugar para o dono de mina e você tinha lugar para o escravo, que era quem ia fazer o trabalho, e um ou outro homem que fazia um comércio pequeno, ou que levava esse ouro até a capital, ou que vendia esse ouro, ou que trabalhava na casa de fundição. Muito menos pessoas que foram atrás desse ouro e não conseguiram. Então você tem um contingente grande de pessoas, e essas pessoas vão vir para cá, para as outras regiões de Minas Gerais, inclusive aqui para o sudoeste. O que a gente vai ter depois é o quê? Uma região farta no fornecimento de alimentos para regiões mineradoras e para outras áreas do Brasil. A gente tem um caminho fácil aqui entre Passos e Três Corações. Três Corações é Ouro Preto, Mariana, as regiões mineradoras ali, né? Até mesmo Tiradentes. O que vai facilitar que você leve gado de engorda, esse gado de corte, para essas regiões e outros produtos, como também porcos, e esses produtos vão todos por via terrestre. A gente vai ter uma ligação fluvial, que vai sumir depois. Na verdade, ela ainda existe, mas hoje ela não pode ter fluxo de embarcação, mas esse caminho fluvial ele vai existir entre Minas Gerais e São Paulo, né? Até expliquei aqui, né? A região hoje, onde é 25 de março de São Paulo, era um grande porto, pelo rio Tamanduateí. Então a gente tinha uma ligação fluvial que vai desaguar justamente nesse porto. Por isso, inclusive, que uma das principais ruas da 25 de março é a ladeira do porto. Depois esse rio hoje ele está debaixo ele está embaixo do asfalto, ele foi canalizado, mas ele vai existir essa ligação fluvial, e esse gado também é para essa ligação fluvial. Mas de onde vinha esse gado? Ele vinha de uma denominação que não existe mais, mas o Goiás Velho, que depois foi anexado a Minas Gerais, hoje é a região de Araguari, ali Uberlândia, Uberaba. Esse gado vem, e aí ele era comprado magro nessas regiões, e ele era engordado na Serra da Canastra, e depois ele era vendido tanto para esse caminho que vai seguir para São Paulo, quanto para o caminho que vai seguir para a região mineradora. Então, possivelmente... Gado era muito caro na época? Gado era... Bom, ele era basicamente o que é hoje. Né? O consumo de carne não é um consumo das pessoas mais pobres. A gente pensa no Brasil do século XIX, a gente vai ter o quê? Basicamente, o Brasil do século XVIII. Se a gente pensa no Brasil do século XVIII, século XIX, a gente vai ter um número muito grande de pessoas pobres, e essas só consumiam carne quando essa carne de algum jeito aparecia. Né? Não era algo corriqueiro, não era um consumo de carne diário, proteína diária como a gente tem hoje. Mas a gente tem também uma classe média e uma elite. Essa consumia muita carne. E aí esse gado, ele ia para fornecer, para atender esses locais. Então não era nada muito caro, mas também não era nada muito barato. Não era um produto para elite, de alto consumo, mas também não era um produto das classes menos favorecidas. E aí esse gado, que é o que é hoje o gado, né? Hoje um boi de corte, ele não é nada inacessível, mas ele também não é barato.
E aí, esse gado, então, e a compra do gado magro, a engorda e a venda era muito lucrativa. Esse transporte era muito lucrativo, porque ele não é um transporte fácil. A gente tem que pensar que é um transporte por tropeiros. Então, você vai ter um transporte difícil, essas pessoas recebiam, a gente tem que pensar que é outra época, não estamos na época do Pix, nem do depósito, as pessoas recebiam dinheiro vivo e elas viajavam com dinheiro vivo, com moedas de ouro, elas viajavam com coisas facilmente assaltáveis. Nesses caminhos existiam vários grupos de assalto, existe até uma lenda muito famosa da Serra da Canastra, que é a Fazenda do Zagaia, que pode ter existido ou não, mas existiam vários locais onde tentavam se roubar destes homens, várias histórias ao longo do caminho da Serra da Canastra de tropeiros e tropas que foram assaltadas, né? Existem N histórias de botijas de ouro enterradas na Serra da Canastra por tropeiros que iam ser assaltados e enterraram, foram mortos e perderam essas botijas de ouro. Então, se existem essas histórias e elas transpassaram o tempo, é porque essas histórias eram reais, né? Talvez não com essa magnitude, mas em algum momento eram reais. Enfim, então era algo muito lucrativo, mas também muito perigoso. Durante muito tempo existiu esse comércio muito grande ali na Serra da Canastra. E aí eu acredito que esses currais de pedra que a gente tem lá, eles foram construídos basicamente para o manuseio desse gado. Porque o que acontece? O gado solto ele não engorda. Então eu preciso prender o gado para ele comer praticamente preso, para que ele gaste o menos energia possível, para que ele engorde o máximo possível, para que depois eu possa levar esse gado por via terrestre para o lugar de destino. Então eu imagino que esses currais foram construídos para essa destinação. Foram construídos por escravos? É o que eu te falei. E sobre a engenharia, o que você observa? Aquela engenharia ali, ela é uma engenharia muito antiga, né? Você vai ver aquela mesma engenharia de curral de pedra em vários lugares do mundo. Ela é descendente dos povos antigos. Você vai achar aquilo ali em Egito, você vai achar aquilo ali em Roma, você vai achar aquilo ali possivelmente na Grécia. Você vai achar isso, né? Existe até uma coisa muito complicada de se explicar, mas você acha isso inclusive entre incas, maias e astecas, né? Então, assim, quando eu falo difícil de explicar, porque você vai achar essa mesma engenharia no Egito, em Roma, na Grécia, entre os maias, incas e astecas. Então você vai achar essa engenharia praticamente em quase todos os povos da antiguidade e a gente herdou esse conhecimento, né? Já existia argamassa no século XIX. Já existiam casas feitas de adobe, e adobe é extremamente resistente. Mas ainda existia também o conhecimento do muro de empilhação de pedra, que é extremamente resistente, tanto que esses muros estão aqui até hoje. Tanto que se eu for no Egito eu vou encontrar esse tipo de construção que transpassou milhares de anos. Se eu for na Grécia, em Roma, se eu for em Machu Picchu, se eu for em vários lugares eu vou encontrar isso, e transpassou milhares de anos. Então é extremamente resistente, é uma engenharia extremamente fácil, extremamente resistente. Num lugar que é a Serra da Canastra, que é cheia de pedras, né? Eu tenho um número de pedras gigantescas ali. Matéria-prima não faltava. Tanto que eu tenho, inclusive, casas lá com telhado de pedra. Né? Essa pedra não era usada só para muros, ela era usada basicamente para tudo. O homem, quando ele não tinha recurso, ele era muito mais audacioso em utilizar o que ele tinha, né? Recursos primários. Então, a pedra era um recurso que tinha abundância e não tinha custo. Como é que você vê a importância da preservação desses muros nas questões históricas e culturais hoje do Brasil? Então, são remanescentes arqueológicos, né? Ao contrário de países da Europa, o Brasil ele tem uma dificuldade de manter os seus ambientes de sítios arqueológicos em boa manutenção e até trabalhar a questão historiográfica em cima desses sítios arqueológicos, né? Em fazer projetos de escavação, em tentar entender o que era aquilo, em tentar entender, inclusive, para que servia. Porque a gente fala que são currais de pedra, porque mais ou menos é o que a gente imagina que foram, e já houve outros estudos que apontaram para isso. Mas eu posso te dar um exemplo, por exemplo, de Jacuí, que tem um forte do século XVIII, que deu origem a toda essa região aqui. É mesmo. E confundiram no início com currais de pedra. Acharam que eram currais para gado, depois com um projeto de escavação, que foi inclusive na década de 90, liderado pelo professor Grilo, que não era arqueólogo,
mas era um grande entendido da época, e existem algumas pessoas que vão dizer que ele não deveria ter feito trabalho por não ser arqueólogo, mas se não fosse ele a gente nunca ia saber que aquele local, na verdade, era o forte do sítio do Lanhoso, que deu origem a toda a região, inclusive a Franca também. Então, o que acontece? Precisa se estudar esses lugares para entender o que eram, para que serviam. Eu estou te falando que era provavelmente para colocar o gado e deixar o gado mais preso, porque basicamente é o que nos leva a entender a história daquele local. Era um caminho de tropeiros, o gado passava por lá, era um lugar de engorda de gado. Mas pode ter sido uma outra coisa. E naquele tempo, de acordo com os seus estudos, por exemplo, hoje nós temos um patrimônio mundial que é o queijo canastra. Sim. Que é feito pela bovinocultura, né? Pecuária leiteira. Será que eles não tinham uma percepção do que seria a pecuária futuramente? Naquele tempo nem tinha essa percepção do que poderia ter acontecido hoje. É que assim, né? Se a gente for pensar... Porque eles fabricavam queijos, né? Fabricavam queijo. Inclusive o queijo da canastra só é possível por conta do leite ser muito gordo, basicamente por conta do capim gordura. O capim, o clima ali da região. O clima da região, mas também o capim, a pastagem, toda uma série de que dá aquele sabor correntes que vão se prendendo e dá o sabor ao queijo. Tanto, inclusive, que se a gente for seguir normas de higiene dos dias atuais, o queijo da canastra não poderia ser feito. Você sabe que ele só é feito porque ele é patrimônio imaterial. Porque senão a Anvisa não autoriza a produção do queijo da canastra. Porque eu não posso pasteurizar o leite do queijo da canastra, senão ele não vira queijo da canastra. Ele vira queijo Minas só padrão. É produzido ali na região. Então assim... Não tem esse processo da indústria na não, cidade? Se eu industrializar, eu não consigo produzir. Porque se eu pasteurizar, eu vou matar uma série de... Patrimônio imaterial. Se eu pasteurizar o leite, eu vou matar uma série de enzimas que vão dar aquele queijo. Então ele é um produto da Serra da Canastra, que provavelmente foi passado de geração em geração. Ele era produzido por esses homens. Agora, uma pergunta que eu sempre faço você sabe que você está fazendo história? Como assim? Você sabe que você é um agente da história? Você sabe que você está produzindo história? Sim. Mas você vive todos os dias como pensando assim, nossa, hoje eu vou fazer isso, porque daqui 100 anos isso vai fazer parte da história. É uma bela colocação. Então, porque eu não acordo, e olha que eu sou historiador, eu não acordo todo dia pensando, olha, hoje eu tenho que acordar e fazer algo gigantesco, porque daqui 100 anos eu vou ser história. Mesmo. Então eu não acredito que as pessoas viviam pensando, nossa, no futuro o que vai ser a região, ou como vai estar a agropecuária, ou a região vai crescer. No meu caso, eu ainda convivo com comunicação, lido com histórias. Mas no caso, as pessoas não tendem a pensar isso. Porque as pessoas só vivem. As grandes descobertas, possivelmente, não teve essa percepção mesmo. Só vive o tempo. As pessoas vivem o seu tempo de hoje e agora. E aí elas fazem história sem saber que estão fazendo história. Né? Eu não acredito que as pessoas vivam pensando que elas estão escrevendo parte da sua história. Elas estão escrevendo parte da sua história e vão ficar na história. E você acha imprescindível a questão das comunidades ribeirinhas, das comunidades da canastra, preservarem esses locais com essas construções, sejam os muros de pedras específicos que eu estou dizendo, mas tem currais de pedra também, tem casa de pedra também, né? A gente tem outras construções de pedra também, né? Olha, a Serra da Canastra, para mim, é um lugar riquíssimo em história. Ali é um berço cultural. E não só histórias dos povos que ele passaram, que ele viveram, mas histórias culturais mesmo, né? Você vai ouvir N lendas na Serra da Canastra, que são histórias que você vai ouvir em Portugal. Então você vai pensar assim, nossa, de onde veio isso? Se a gente pegar o caminho feito por Saint-Hilaire, que foi o primeiro registro da Serra da Canastra, e pensar que esses lugares ainda estão intocados. Incrível, né? Quando eu dava aula na UENG, a gente fez um projeto de iniciação científica que a gente refez as trilhas do Saint-Hilaire e elas estão intocadas. Os mesmos caminhos que eles passaram, ninguém passa há muito tempo, ou algumas pessoas locais passam. Se a gente pensar que a Serra da Canastra é repleta de cemitérios de campanha, que eram usados pelos tropeiros, né? As pessoas morriam nas tropas e você não levava ela de volta para enterrar. Você enterrava com um padre caixeiro, que toda tropa tinha um padre. Por que padre caixeiro? Ele carregava uma caixa que virava um altar e morria alguém, eles levavam o corpo até um cemitério de campanha, que tinham vários pelos caminhos,
o padre rezava a missa e enterrava o corpo. Aqui em Bom Jesus da Penha tem um cemitério de escravos. Sim, mas esse não é de campanha. Mas não é de campanha. Ele é um cemitério ungido. Isso. Os de campanha ficavam pelo caminho. Pelo caminho por onde passavam os tropeiros. E a gente não sabe onde todos estão na Serra da Canastra. Mas tem registros. Tem alguns registros, outros a gente não sabe. Então, se você pensar que tem essa história ainda não registrada na Serra, se você pensar que a gente não tem, além do queijo, a gente tem a carne de lata. Ah, carne de porco na lata. A gente tem uma série de coisas ainda não registradas na Serra da Canastra. O conhecimento do canastreiro, entendeu? Se a gente pensar em todas essas histórias que ainda não estão catalogadas, a Serra da Canastra é uma arca que nos liga ao século XVIII, ao século XIX, ao século XVII, a história do Brasil. Talvez lá ainda tenha registros materiais e imateriais não intocáveis sobre a história do Brasil. Talvez seja lá que a gente vai descobrir grande parte da história do Brasil. Então acho importantíssimo se manter isso, se estudar isso, né, buscar entender o que é a Serra da Canastra. E até porque a questão do turismo histórico é uma esfera que vem crescendo muito. Muitos viajantes do Brasil, do mundo que vêm até a Canastra, eles gostam de saber também das questões históricas da construção da canastra, né? Sejam pelas populações antigas, seja pela gastronomia, por essas histórias que permeiam as pessoas mais antigas, né? A gente conversa com moradores antigos da região. Eu estive lá na pousada Canteiros. O valor cultural desse produto, casal, obrigado, são os pais dos proprietários. Obrigado. Eles ficam com a gente o dia todo falando de histórias de antigamente, como é que era, como é que eram as lutas ali antigamente, porque querendo ou não passaram muita dificuldade antigamente também, né? Hoje as coisas mudaram muito. Eles tiveram muitas lutas também para sobreviver na época também, né? Eu acho, inclusive, e eu até bato nessa tecla, que um caminho para o turismo na região, porque a gente tem um turismo que está engateando. Né? Ele já é grande, mas ele ainda está engateando. Sim. Eu acho que um turismo da Serra da Canastra, o caminho dele é investir na história. Das cidades aqui da região e da Serra da Canastra. Gostei. Porque o que acontece? Eu acho que isso ainda é muito pouco usado e muito pouco difundido na Serra da Canastra. E a gente tem um problema muito grande, ao meu ver. Não sou da área do turismo, posso estar extremamente errado, mas é uma visão como leigo. O primeiro problema é, a Serra da Canastra hoje ela é explorada como bem natural. Então eu vou explorar trilhas e cachoeiras. Se chover eu não tenho turismo mais na Serra da Canastra. E aí o turista fica preso na pousada. Tá. Um erro, porque a gente podia estar explorando o turismo regional, usando as cidades como pontos, levando esse turista a conhecer um pouco da história e um pouco da cultura da região e da Serra da Canastra. No caso dessa pousada Mirante aqui, por exemplo, ele tem um atrativo que é conhecido os muros de pedra. Então o turista está um dia chovendo ou nublado, no frio, inverno da vida, eles vão percorrer os caminhos por onde está e o proprietário, que é o Jefferson, ele sabe muitas histórias por ali. Ele vai contar isso para os turistas e mostrar de perto. Outra coisa que eu acho que deveria ser mais explorada é porque a Serra da Canastra, ela é muito parecida, se você pensar em questões de bioma, com a Chapada dos Veadeiros. Ah, Chapada dos Veadeiros. Tanto que muita gente posta foto na Chapada dos Veadeiros que eu conheço de São Paulo ou do Rio, eu falo assim, e eu sempre pergunto, tu tá aqui na região? Aí a pessoa fala, tô na Chapada dos Veadeiros. Eu confundo. Mas por que as pessoas saem de São Paulo e do Rio e vão na Chapada dos Veadeiros e muitas vezes não vieram para cá ainda? Porque não tem o apelo histórico que lá tem. Você entendeu? Então eu acho que esse apelo histórico é algo que vai trazer todos os turistas, porque nós estamos muito mais bem colocados que a Chapada dos Veadeiros, se você pensar em logística. De São Paulo a Passo são 4 horas e meia de carro. Sim. E por que a gente não está trazendo esse turista para cá? Está trazendo, mas não em grande escala. Porque talvez a gente não tenha esse apego histórico, regional, entendeu? Porque o turista, quando ele viaja, ele quer de dia ir para cachoeira fazer trilha, e à noite ele quer ir para uma roda de viola, ele quer sentar e ouvir uma música local. Fazia, né? Ele quer comer uma comida típica também, ele quer ter esse contato. Então eu acho que o investimento... Lá no Santuário Caraça, é isso mesmo, se eu não me engano, eles ficam todos sentados na noite, na varanda. Os lobos são muito dóceis, né? O lobo guará vai lá e joga até frutas para os lobos. Os turistas todos em círculos, na varanda, conversando e ouvindo histórias lá da região do Parque do Caraça. Acho que não me lembro o nome correto.
mas é em Minas. Mas é isso que você falou mesmo. Eles valorizam muito as histórias do lugar também. Então, e eu acho que é o que a gente tem que começar a valorizar aqui. Entendeu? Acho que está faltando um pouco dessa ligação entre o moderno E o histórico. Porque a gente é uma região com muita história, uma região muito antiga, que fez parte do desenvolvimento tanto do Brasil, quanto do Brasil Colônia, Sim. quanto do Brasil República, entendeu? Passos tem histórias maravilhosas, como a história da Matança do Fórum, outras histórias gigantescas, assim, se a gente pensar a nível nacional. Só uma curiosidade aqui sobre os muros de pedras. Na construção do muro de pedra, você tem locais, que regiões muito altas, né? E não necessariamente muitas pedras, como a gente vê hoje lá perto. Eles carregavam isso tudo em manual mesmo. Ou teve meios, você entende que tinha para isso? Então, sabe o que acontece? Aí eu acho que precisaria de um estudo mais aprofundado. Porque se você pensar que esses muros têm pelo menos 150 anos, hoje não tem muita pedra lá, mas e há 150 anos atrás? Então, às vezes a gente olha e fala assim, mas aqui essas pedras foram carregadas. Porque não tem pedra aqui praticamente, não tem hoje, mas será que há 150 anos não tinha? Não tinha muitas. É aí que o estudo vai falar pra gente, não, há 150 estava cheio de pedra aqui. Mas são 150 anos de gente tirando pedra, de veículo passando, de animal passando. Exploração na terra. Entendeu? Então, pode ser que... Devastação, queimadas e por aí vai, né? E aí, se a gente for pensar, se a gente for pensar de uma forma mais clara, quando eu vou tirar algum recurso natural, eu começo por onde? Por onde ele está mais fácil. Isso. Então, talvez esses locais que hoje não tem pedra, mas tem muros de pedra, eram os locais de retirada mais fácil das pedras. Às vezes não é que levaram pedra para lá, às vezes retiraram de lá para outro lugar. Sim. Porque aí eu retiro do lugar mais fácil primeiro, para depois começar a retirar dos mais difíceis. Já tinha muita pedra por ali já. Então talvez não tenha mais hoje, porque já foi retirada no passado. Para uma série de coisas, muros, casas, uma série de utilizações. Mesmo as fazendas de adobe da Serra da Canastra, né, que é um modelo de construção mais moderno, elas têm a fundação em pedra. Então essa pedra é extremamente utilizada. Entendi. Matheus, muito obrigado por você participar desse material que estamos produzindo para a Pousada Mirante, falando sobre as questões das construções antigas, no caso sobre o muro de pedras. A gente agradece muito a sua participação e se você sentir vontade de deixar um abraço aí para a família da Pousada Mirante, fique à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de estar contando um pouco dessa história e estar passando ela um pouco para frente. Obrigado, eu que agradeço muito. Falamos com o Matheus, historiador, museólogo também, e falei com ele diretamente aqui do Espaço Cultural aqui do Centro de Memórias da Santa Casa de Passos. Matheus, muito obrigado. A gente fica muito grato pela sua participação, que enriquece